minutos, a equipe econômica prometeu terminar 2024 com déficit zero nas contas públicas. Mas especialistas acham que isso é pouco provável. Por quê? A gente explica na reportagem do Álvaro Nucera. Nos 2 primeiros meses deste ano, a arrecadação federal de impostos somou mais de 467 bilhões de reais, uma alta de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado acima do esperado animou o governo, que ainda enfrenta o desafio de zerar o rombo das contas públicas no ano. O especialista em direito tributário, Bruno Romano, avalia que medidas tomadas pela equipe econômica para reforçar o caixa estão surtindo efeito. Se a gente analisar os dados que foram divulgados pela Receita Federal do Brasil, a gente consegue notar que a tributação dos fundos exclusivos e a tributação dos offshores, por exemplo, geraram um impacto muito grande na arrecadação de janeiro e fevereiro de 2024. Então, sim, nós tivemos um aumento de arrecadação nesse primeiro bimestre do ano, muito por conta desse impacto arrecadatório positivo aos olhos do governo, por conta dessas medidas atuais. A arrecadação de fevereiro foi a maior em 30 anos e foi impulsionada por medidas aprovadas no final do ano passado. Entre elas, a tributação dos chamados super ricos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconhece o papel do Congresso no resultado e diz que a continuidade de melhora nas contas depende tanto do parlamento quanto da recuperação econômica. Carlos Pedroso, economista do banco MUFG Brasil, reforça o argumento do ministro e avalia que o resultado de algumas votações podem impactar os cofres públicos. Nesse momento, Congresso e governo negociam diversos itens, como o veto presidencial às emendas parlamentares de 5,6 bilhões de reais, a questão da desoneração da folha de pagamentos, a questão também do programa de incentivo aos eventos. Tudo isso podendo elevar as despesas públicas e, com isso, dificultar o cumprimento da meta de balanço primário zero para esse ano. Joelson Sampaio, professor de economia da FGV, diz que o governo precisa cumprir o seu papel para atingir o déficit zero. Ele tem um cenário ali positivo para o ano de 2024, o que impacta a receita. Mas o grande desafio que existe nesse equilíbrio é o controle dos gastos, o controle dessa velocidade, dessa aceleração dos gastos públicos. Claro que esse contingenciamento ele traz um sinal de esforço do governo, mas ainda distante, do que a gente precisaria para conseguir, de fato, chegar a um déficit zero em 2024. Em 2023, o rombo das contas foi de 230 bilhões de reais, segundo o pior da história. Para este ano, mesmo ainda com a meta de zerar o déficit, o governo já projeta um saldo negativo de 9 bilhões. No mercado, a projeção é menos otimista, com um rombo esperado de 80 bilhões de reais.